Benção. Joia. Obrigado, pastor. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, amém? Bom, como é bom estar numa igreja missionária. Pastor Eliezer, a gente se sente em casa, viu? Ainda mais sabendo que o pastor autoriza a gente a falar até meia-noite, então a gente se sente mais em casa ainda, né? Mas é muito bom chegar numa igreja como essa. Mata um pouquinho de saudade da minha. A minha igreja, onde sou membro, é lá em São Paulo, mas nesse trabalho missionário e nesse período do ano que a gente visita muitas igrejas, bate aí uma saudade, mas é bom porque a gente se sente em casa. E o Fábio me mostrou aqui algumas das ações das igrejas, a gente conversou bastante, conheci a Jeane também, e como é bom ver que Deus tem agido através da igreja, não é? Que bênção, né? Quando a gente fala do missionário de missões mundiais, eu queria que você deletasse, se alguém falar isso, deleta isso, missionário de missões mundiais. É missionário da igreja, amém? Missionário das igrejas batistas do Brasil. Essa igreja tem quase a mesma idade da Junta de Missões Mundiais, né? Junta de Missões Mundiais é de 1907, e essa igreja é de 1912, acertei? 12, tem uma colinha aqui em algum lugar, de 1912, porque a Junta de Missões Mundiais, ela reflete o coração missionário das igrejas batistas. Então, os quase 2.000 missionários que estão espalhados pelo mundo, eles são missionários da Igreja Batista em Laranjeiras, amém? Amém? Amém. Eu vim no dia errado, pastor, tinha que ter vindo no dia do pão, né? Eu adoro pão, eu vim no dia do pão. Outro dia a igreja, uma outra igreja que eu fui, tinha feito, acho que era uma feijoada, eu também fui no domingo, que não faz, então eu tenho que ficar atento ao calendário para ir no dia certo, porque eu estou perdendo a bênção aí, viu? Mas é muito bom ver a mobilização da igreja do Senhor em favor da obra missionária. Deus tem feito muitas coisas. Só para os irmãos terem uma ideia, só no ano passado, na nossa região, aqui das Américas, nos países onde nós atuamos nas Américas, foram mais de 15.000 pessoas que entregaram a sua vida a Jesus nesse ano 2012. Olha que bênção, olha que bênção, olha como é que Deus tem agido, né? Mas aí a gente fica pensando, será que está bom? Você acha? Está bom? Ainda não, né? Quantos povos existem considerados não alcançados, que não conheceram a Jesus como você e eu conhecemos, ou ainda existem só alguns primeiros cristãos e não tem muita gente ainda? Quem chuta? Quantos povos? Já ouviu falar? Mais. 7.000 povos, isso a gente considera tribos, nações, etnias, lugares, 7.000 povos considerados não alcançados. Cerca de quase 4 bilhões de pessoas que não têm a mesma experiência com Jesus que você e eu temos. Esse tanto de gente que não conheceu ainda a graça, as misericórdias da salvação do Senhor. Então tem muito trabalho, não tem? Só aqui nas Américas nós somos quase 1.000 missionários entre brasileiros e estrangeiros. Há 20 anos Deus me chamou para ser pastor, há 11 anos Deus me chamou para ser missionário, e hoje sirvo a Deus como um coordenador de missões com os missionários e projetos aqui nas Américas. Nós estamos em 20 países, são quase 2.000 missionários em todo o mundo. E eu quero trazer, pastor, uma palavra de gratidão. Gratidão por essa mobilização missionária. Gratidão pelo espírito missionário da igreja. Gratidão porque no momento forte de pandemia que a gente teve, né? A gente não precisou trazer nenhum missionário embora por falta de recurso, porque Deus foi fiel a cada um dos irmãos, mesmo com dificuldades que todos nós enfrentamos, e Deus foi fiel com a sua igreja, e Deus foi fiel no campo missionário. Olha que bênção,
tudo que acontece com a gente aqui impacta no campo missionário, sabia? Eu queria pensar um pouquinho nessa noite, baseado num texto que quase ninguém conhece, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Vamos ler junto? Você pode aí abrir a sua Bíblia, não sei se vai ter a projeção do texto, mas a gente pode ler na nossa Bíblia. Se você trouxe, a gente vai avançando na idade e a gente vai tentando ficar moderno, né, pastor? Quer dizer, não é pastor não, né? Não estou falando do irmão não, viu? Mas a gente, se você está com o seu celular, acesse a sua Bíblia. Se você está com a sua Bíblia aí em mãos também, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Queria pedir para colocar a primeira foto, por favor, porque eu queria compartilhar algo muito importante com os irmãos nesse momento de reflexão. Jesus está naquele momento, ressuscitado, seus discípulos ali sem saberem muito bem, se vão, se ficam, se escondem, se saem. E aí, Jesus olha para eles então e fala assim: foi-me dada o quê? Toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Olha que palavra linda de Jesus, né? Isso para nós traz a garantia de que não há um coração que não possa ser alcançado pela mensagem do Evangelho de Cristo. Amém? Não há uma situação que não possa ser transformada. E não há uma oração que não possa alcançar o seu objetivo, porque a oração opera o poder de Deus. Amém? Quando a igreja ora, o mundo é abalado pela oração. E quando você ora, meu irmão e minha irmã, mesmo sem saber o nome da pessoa que você está orando, a sua oração transforma vidas. Essa foto aqui é lá na cidade de Medellín. A gente que, eu já vivi aqui no Rio de Janeiro, hoje vivo em São Paulo, a gente que vive em cidades globais, né, cosmopolitas, infelizmente a gente se depara com situações como essa. Lá em Medellín, na Colômbia, é a segunda cidade mais importante da Colômbia. Medellín tem recebido muita gente, muitos refugiados, imigrantes, venezuelanos, gente que vem de fora, gente que vem da Colômbia e que sai de regiões dominadas pela milícia, pelo tráfico. Igrejas são perseguidas, pastores são perseguidos nessas regiões, e muita gente vem para essa cidade e ficam assim nas ruas. E Deus nos deu a oportunidade e a responsabilidade de ter um projeto nesse lugar chamado PARE. É um programa de ajuda, reabilitação e esperança. E a sua oração, meus irmãos e minhas irmãs, faz com que a vida de cada um desses missionários, dessas missionárias, tenha um poder sobre a vida dessas pessoas, para que elas recebam a Cristo, para que elas conheçam a Cristo e tenham a sua vida transformada. Pode passar o próximo, por favor? Sem você saber, a sua oração abençoou a vida da Sandra. Sandra vivia por muitos anos nas ruas. Ela, infelizmente, era vítima de exploração sexual, de violência física, emocional, consumia drogas, vivia nas ruas, longe da sua família, e Sandra foi alcançada pelo Evangelho através da vida dos nossos missionários que estão lá na Colômbia nesse momento. Quando a igreja ora, muitas Sandras têm a sua vida transformada por Jesus. Hoje ela está aí, bonitona, diante dessa barraca de doces, como uma empreendedora, porque hoje ela faz doces finos, faz chocolates para vender, e não somente isso, mas ela testemunha através desse processo,
na vida de muitas outras Sandras que estão na mesma situação que ela estava antes. Olha como é que a oração da igreja pode transformar a vida de alguém, às vezes a gente não percebe. A oração da igreja leva a autoridade de Jesus aonde há a opressão e a escravidão do pecado. Quando você receber um desafio de oração, eu sei que essa é uma igreja que ora, mas ore mais. E tenha em conta que você muitas vezes vai estar orando por alguém que você não conhece, mas a sua oração vai fazer a diferença na vida dela. Eu gosto de lembrar que a Sandra é uma das improváveis de Deus. A Sandra é uma missionária hoje. Ela é uma das improváveis de Deus. A Sandra é uma daquelas pessoas que a gente olha e a gente não dá nada por ela. A Sandra é uma daquelas crianças que a gente olha e a gente não dá nada por ela. É mais uma criança no sinal. A gente às vezes está tão ocupado, não é? Que a gente passa assim, é mais alguém pedindo, é mais alguém na rua, é mais alguém que... É sempre mais alguém, e parece que Deus gosta de escolher os improváveis, né? Deus gosta de escolher as crianças, Deus gosta de escolher os pequenininhos que não servem para ser rei, mas que foi o rei segundo o coração de Deus. Deus gosta de escolher o Jesus de Nazaré, pobre, filho de carpinteiro, lá de onde ninguém dava nada por ele. E nós precisamos estar sempre atentos. Eu gosto muito de lembrar do momento que nós oramos pelos nossos filhos, né? Oramos pelas crianças da nossa igreja. Quantas crianças ali serão o futuro missionário, a futura missionária, o futuro psicólogo, a futura psicóloga, o futuro costureiro, a futura costureira, não é? O futuro pedreiro, a futura pedreira, o futuro homem e a futura mulher de Deus. Então a oração, ela é extremamente importante e ela tem transformado vidas em todo o mundo. A Sandra hoje faz o chocopare e está famoso. E sabe como é que ela aprendeu? Aprendeu fazendo brigadeiro com uma brasileira. Olha que bênção! Você faz um bom brigadeiro. Tem alguém que não gosta de brigadeiro nessa aí? Vamos agora aqui. Tem alguém que não gosta de brigadeiro aqui, meus irmãos? Se tiver, a gente vai orar agora, porque você pode até não poder comer. O diabetes não deixa, né? Alguma coisa assim, mas não gostar é muito difícil, né? Tem alguém? Não. Senão, não. Ela foi discipulada, aprendendo a fazer brigadeiros. Olha como é que Deus usa tudo que a gente tem, né? E tudo que a gente faz e outro que a gente gosta de fazer. Pode passar o próximo, por favor? Se você quiser se cadastrar como intercessor de missões mundiais, você pode tirar uma foto aqui, se você quiser agora. Esse é o momento que você pode usar o celular. Mas também a foto está aqui com os irmãos na igreja e depois a filmagem fica, né? É só você entrar lá no YouTube ou na rede social, bate uma foto e você vai ser direcionado para o nosso grupo de intercessão no Instagram. Faça parte desse ministério de intercessão. Certamente a gente é muito mais abençoado quando a gente ora do que por aquele que nós estamos orando, né? Pode passar o próximo, por favor? Aí eu olho para essa foto aqui, desses 3 meninos lindos da Venezuela, e eu lembro que Jesus fala no versículo 19. O que Jesus fala aí no comecinho do versículo? Vão, ide, não é isso? E façam discípulos de todas as nações. O que a gente gosta de lembrar disso? E o que tem a ver com essa foto desses meninos lindos da Venezuela? Missões é ação. E eu fico feliz quando o pastor fala assim, nós estamos cansados porque a gente teve uma agenda boa na igreja, a gente vai ter o evento de levantar o almoço missionário, fazer o pão, o irmão Fábio leva para lá, traz para cá, faz o almoço, faz o cabeleireiro. Isso é um cansaço bom, porque missões é ação. 2020, levando paulada da pandemia, aparece para nós a informação de que crianças na Venezuela estão morrendo de fome, estão correndo risco de morrer de fome.
E nós temos na Venezuela, em outros países, o programa PEP. Você já deve ter ouvido falar, né? Programa de Educação Pré-Escolar, que trabalha com crianças na idade pré-escolar. Sabe quantas crianças foram beneficiadas? Só nesse ano de 2022, mais de 9.000 crianças. Só aqui nas Américas. Mais de 12.000 crianças entregaram a sua vida a Jesus. Os irmãos, acho que ouviram o testemunho da Carmen, né? Carmen Lígia, acho que esteve aqui com os irmãos. Jesus tem nos ensinado que as crianças são preciosas para Deus. E as crianças são excelentes missionárias, porque através dela, suas famílias têm conhecido a Jesus. Chegou a informação que essas crianças estavam com fome. E aí a gente fala, Senhor, e agora? Pandemia, tudo fechado, igreja fechada. As ofertas também diminuíram, porque a gente, né, todo o país viu essa situação. E tínhamos esse desafio. Mas o nosso Deus é o Deus que tem toda a autoridade. E quando a gente ouve um desafio, quando a gente recebe um desafio, a gente age. E Senhor, o que a gente faz? Fizemos um movimento, levantamos o primeiro recurso e passamos a fabricar lá na Venezuela uma farinha enriquecida, chamada de fé. Um complemento alimentar, isso aqui que está na mãozinha deles, que era agregado à comida que nós também fornecemos lá, porque além de estarem com risco de morrer de fome, estavam completamente desnutridas. E nós iniciamos com 450, 500 crianças, e hoje nós estamos com 1.300 crianças, mais ou menos, e queremos chegar a 1.600 crianças beneficiadas todo mês. E sabe o que eu gosto de lembrar? Missões e ação, essas crianças, porque, meus irmãos, a sua oferta de amor, o alvo, ele é mais que um número, a sua oferta de amor é mais que um número, ela transforma o cuidado de Deus em ações práticas, ela transforma a nossa compaixão em ações práticas. A criança que está morrendo de fome, ela passa a comer. Como é que a gente fala de Jesus para alguém que só tem uma refeição ruim no dia e passa o resto do dia com fome? Como é que a gente fala de Jesus lá na Índia, por exemplo, para meninas que são vítimas de tráfico humano, se a gente não tem como ajudá-las a serem acolhidas num lugar seguro, como temos projetos na Índia de acolhimento de meninas vítimas de tráfico humano? Como é que a gente pode chegar num campo de refugiados e falar que Deus ama aquelas crianças, se a gente não faz nada para transformar a vida daquelas crianças que são vítimas da guerra, como nós temos na Jordânia, na Síria, trabalhos em campos de refugiado, com crianças que, segundo a Organização Mundial da Saúde, dizem que são uma geração perdida. Mas para Jesus elas não são perdidas, amém? E a sua oferta de amor, aquele alvo que está lá, e o que vai ser passado por ele, amém? Vai se transformar, vai fortalecer os projetos que já existem, e vai ampliar as ações onde a gente precisa alcançar. Pode passar o próximo, por favor? Essa é a missionária Ruth, e esse é o pastor Johnny. Olha aí a motoquinha aí, chinesinha, e eles levam parte dos ingredientes que eles transformam em farinha. E a sua oferta de amor abençoa esse transporte. Agora, graças a Deus, a gente vai trocar essa motinha aqui por uma caminhonete com carroceria, por causa da sua oferta de amor. Olha que bênção. Às vezes as pessoas perguntam, será que a minha oferta chega mesmo lá no campo missionário, né? Chega sim, chega sim. Além da igreja ter acesso a todos os relatórios de missões mundiais, eu digo para os irmãos, diante de Deus, chega e faz a diferença na vida dessas pessoas. Deus chama todos, amém? Mas a gente não consegue ir em todos os lugares, mas a nossa oferta chega. A nossa oferta chega lá no Irã, quando o iraniano recebe uma Bíblia escondido, na língua dele, e ele conhece a Jesus naquela Bíblia que chegou lá e que saiu
das ofertas das igrejas batistas no Brasil, pastor. O chinês, quando recebe a Bíblia. Nós nos fazemos presente lá perto do Himalaia, lá na Ásia, nas regiões de montanha, naqueles lugares que ninguém consegue chegar, mas nós temos sustentado missionários que estão chegando lá naquelas regiões mais distantes, porque a sua oferta de amor faz a diferença. Me lembro, pode passar o próximo, por favor? Obrigado, meu amigo. Eu me lembro de Paulo falando lá em 2 Coríntios capítulo 8, sabe aquele texto que fala que as igrejas da Macedônia, sabe o que elas faziam? Elas imploravam a Paulo para participarem da campanha de arrecadação de ofertas para abençoar as igrejas de Jerusalém. Elas imploravam participar. E eu fico imaginando o tamanho do desafio, porque aquela região era uma região pobre. E a reflexão que a gente sempre faz e que eu gosto de fazer com os irmãos será que a gente tem implorado para dar mais a Deus? E eu não estou dizendo aqui oferta de missões mundiais somente, não. Mas dar mais a Deus. Será que a gente tem se esforçado para dar mais a Deus? Não é? Essa igreja bênção, vai passar o alvo. Será que a gente pode dar mais? Será que Deus quer mais? Será que eu tenho coragem de perguntar para Deus: Senhor, como é que eu vou mais longe? Como é que eu vou mais adiante? Como é que eu chego no não alcançado? Pode passar o próximo, por favor, meu irmão. Essa é uma igrejinha lá no Peru, entre a etnia Awahum. Awahum. Repete comigo aí, Awahum. Faz beicinho, Awahum. Isso, Awahum. Considerado uma etnia pouco alcançada no Peru. E através dela, nós temos a chance de alcançar outras. Pode passar o próximo? Aí está o pastor Felino, que é um dos nossos missionários que trabalham junto a essa etnia e com outros líderes locais, capacitando outros líderes locais. E a sua oferta de amor tem sustentado esse trabalho. Lá entre os Awahuns, lá na Amazônia peruana. Alguém já esteve na Amazônia peruana? Talvez fisicamente não, mas quando você oferta para missões, você já esteve. Você pode falar assim: eu já estive lá, porque a minha oferta tem abençoado o trabalho lá nos Awahum, nos Awahum, na selva peruana. Isso que a gente está falando de uma etnia. Quantos povos são? 7.000 povos não alcançados. Eita, que desafio, hein? Que desafio. Mas o Senhor é aquele que tem toda a autoridade. Amém? Hã? 6.999. Tem mais, pastor, já baixou aí, pelo que eu me lembro de cabeça aqui, você já pode abaixar mais uns 15, que a gente também tem alcançado em outros lugares. Jesus fala para os seus discípulos: vão, e aí, o verso 20, Jesus fala, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei, e aí o que ele fala? Eu estarei com vocês até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Amém? Eu fico sempre fazendo uma pergunta e trazendo essa reflexão aos pastores, aos líderes, aos professores de EBD, aos líderes de grupos pequenos, quando é que a gente vai enviar da nossa igreja o próximo missionário? Já pensou nisso? Quando é que a gente vai enviar da nossa igreja o próximo missionário voluntário, a próxima missionária voluntária, o próximo jovem radical, a próximo missionário que vai morar em outro país, vai viver em outro lugar, porque sentiu o chamado do Senhor? Os irmãos estavam comentando da ação de cabeleireiros aqui na igreja, né? Tem alguém aqui, tem algum dos irmãos aqui que trabalharam na ação de cabeleireiro? Dá um tchauzinho. Ali atrás, muito bem, o casal ali, joia, muito bem. Sabe que lá na Colômbia, meus irmãos e minhas irmãs, essa é uma ação que faz um sucesso na Colômbia, porque lá no projeto a gente tem o Dia da Beleza.
Mas nenhum dos 3 missionários que estão lá sabem, tem os dons, o dom que os irmãos têm. Por isso a gente precisa de missionários voluntários. Missionários que possam ir à Colômbia. Fica a dica, hein? Hashtag fica a dica. Que possam ir à Colômbia para fazer o Dia da Beleza, para nos ajudar no Dia da Beleza que nós já temos lá. Já pensou você? Aí você se programa, dá aquela estudada no espanhol, para você arranhar um portunhol lá no campo missionário. Aí você está lá, fazendo aquela chapinha bonita ali, ó, no cabelo daquela mulher que está vivendo nas ruas, passando por uma situação de exploração sexual. Você está ali fazendo um penteado numa pessoa que é travestida, numa pessoa que é explorada, numa pessoa que não conhece o cuidado de Deus. Ela não conhece o amor de Deus, ela só conhece a violência, ela só conhece os maus tratos, ela só conhece a dependência química. Eu não sei fazer chapinha, já tentei fazer, mas não em mim, óbvio, né? Porque eu não tem suficiente. Eu não sei fazer unha, minha esposa faz as unhas dela mesma e é linda, ela nunca vi. Está gravando, né? Eu vou falar para ela acessar o link. Meu bem, as suas unhas são lindas, não tem mais bonitas que a sua. Já pensou você que sabe fazer uma unha, que sabe cuidar, falando de Jesus? E sabe que às vezes a gente fica pensando que para ir para o campo missionário, como voluntário, por exemplo, a gente tem que ter uma grande estratégia missionária. Mas o que Jesus falou lá em Atos capítulo 1, versículo 8? Quem lembra? Que quando viesse o Espírito Santo, né, nós receberíamos poder para ser o quê? Testemunhas, né? Desde Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que uma testemunha faz? Fala o quê? Isso. Que viu, testemunha conta. A gente não gosta de contar aí umas histórias? Então, testemunha conta. Lembra do homem gadareno? Lembra do homem gadareno? Que foi liberto de uma legião de demônios, não é? Aí o que ele faz? Jesus, agora eu quero te seguir. Aí Jesus fala, não, você volta lá para sua casa e fala como Deus foi bom para você. É contar. Então eu queria terminar minha palavra, meus irmãos e minhas irmãs, primeiro agradecendo pela vida desta igreja, agradecendo o desafio do alvo missionário, agradecendo a sua intercessão missionária pelo trabalho missionário, porque tem tanta coisa, o tempo a gente ia precisar de uma vigília de uma semana inteira, mas no nosso site, nos nossos canais, os irmãos vão ter um monte de notícia. Eu queria agradecer pelas ofertas de amor, isso faz uma diferença na vida de cada uma das pessoas que são abençoadas, mas eu quero deixar um desafio. Vamos com a gente numa caravana em missões mundiais, vamos lá na Colômbia, vamos no Paraguai, mais pertinho aqui também, ou vamos lá na Índia, vamos lá em Guiné-Bissau, vamos lá em Moçambique, mas vamos, porque o Senhor mandou a gente ir, e os seus dons, os seus talentos, eles vão abençoar muito o trabalho, cada projeto, cada trabalho missionário do campo. Você aceita fazer essa pergunta para Deus? Senhor, quer me mandar para onde? Pode ser que Deus te chame aqui para perto, mas se Deus falar assim, quero você lá na Jordânia, no campo de refugiados. Para terminar minha palavra, um casal uma vez me procurou num acampamento de promotor, e falou assim, pastor, Deus está me chamando para ir lá para a Jordânia, lá no acampamento de refugiados como voluntário, mas cada passagem custava R$10.000, isso foi na sexta. Eu falei, olha meus irmãos, vamos orar, e vamos compartilhar com a sua igreja, que Deus colocou isso no seu coração, na sexta. Quando foi no domingo, antes do encerramento, o casal me procurou, falou assim, pastor, já temos as passagens, olha que bênção, e eles viajaram na caravana voluntária para a Jordânia. A solução, a resposta de Deus para o sofrimento humano passa pelas nossas vidas, amém? Passa pelas nossas mãos. A resposta de Deus passa pela nossa boca. E há 7.000 povos esperando
a nossa ação missionária ao redor do mundo. Vamos orar? Você pode se colocar de pé? Eu queria orar junto com você. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque toda autoridade pertence a Ti, Pai. Senhor, eu, nesse momento, oro por cada família aqui representada, Senhor. E eu não sei se os meus irmãos, as minhas irmãs, estão passando por algum problema pessoal, algo que aos seus olhos parece não ter solução, algum tipo de crise financeira, conflitos de relacionamentos. Eu não sei se há aqui, Senhor, alguém enfermo, ou se há alguém em casa nesse momento que está esperando uma cura do Senhor, uma porta de emprego, uma restauração de relacionamentos. Mas, Pai, eu sei que a Tua palavra diz que toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus sobre os céus e a terra. E por isso sabemos que nada está fora do Teu controle e da Tua autoridade. Por isso, Pai, visita cada família aqui representada, cada coração aqui, Senhor, e fala, Senhor, responde, Pai, conforta, ó Deus, com a certeza e a esperança de que o Senhor vai agir. Ó Deus, fortalece no nosso coração o entendimento que o Senhor nos envia. E a pergunta que fazemos é: para onde o Senhor quer nos enviar? Sabemos que o Senhor nos chama a todos os lugares. Para onde o Senhor quer nos enviar? E sabemos, Senhor, que o Senhor nos desafia a consagrarmos a Ti tudo que somos, tudo que temos. Eu sempre me lembro, Pai, que o Senhor poderia fazer tudo sozinho, mas o Senhor nos dá o privilégio, é um privilégio poder participar da obra missionária, Senhor. E o Senhor tem abençoado esta igreja, tem abençoado os Teus filhos com a paixão missionária, o ardor pelas almas. E neste momento nós clamamos, Pai, que esta compaixão seja, ó Deus, renovada, seja ampliada, seja inflamada, Senhor, nos nossos corações. Tira de nós toda a distração, tira de nós toda a ocupação que não nos permite, Senhor, responder a Ti, não nos permite tomar uma ação, uma atitude frente a um desafio. Ah, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a irmos mais, a dar mais, a orarmos mais e a estarmos mais na Tua presença. Obrigado, Pai, mais uma vez, fortalece esta igreja para que ela continue sendo relevante aqui no bairro das Laranjeiras, mas também que ela seja luz, que ela seja relevante até os confins da terra. Queremos juntos completar a missão, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs. Em nome de Jesus.